Olá pessoal, meu nome é Jamari, eu sou professor de Bioestatística aqui da Universidade Federal da Bahia. Nós vamos falar agora sobre um teste chamado teste de ANOVA, Analysis of Variance. Esse teste de ANOVA é um teste usado para comparar a média de vários grupos, de 3 ou mais grupos, portanto. Nós vamos usar o teste de ANOVA com um dos testes post-hoc. Aqui tem várias opções de teste post-hoc. A gente vai usar o de Tuckey, que é um dos mais utilizados. Então, lembrem, o banco de dados deve estar já carregado no seu programa. Os pacotes devem estar já carregados e você já deve estar na sua pasta virtual com o seu banco de dados nessa pasta para poder o programa saber que você vai acessar esses dados e não de outra pasta. Tá? Então, nós vamos usar aqui o teste de ANOVA. Primeira coisa para fazer um teste de ANOVA, inspecionar os dados, né, para ter certeza de que está tudo bem. E eu vou usar esse comando aqui, que é um gráfico boxplot, muito usado para visualizar a média de cada uma das variáveis, distribuído pelas categorias que você quer. Então, aqui a gente está definindo o viso espacial, a função cognitiva viso-espacial dos indivíduos de diferentes escolaridades. Então, sempre a categoria, a variável categórica vem depois. Esse símbolo de tio fica entre um e outro para chamar a atenção do programa, para usar essa como variável contínua e distribuir entre os grupos de escolaridade diferentes. Aqui é o nome do nosso banco de dados, data igual ao nome do banco de dados. Main vai ser o título que você dá, você pode ou não usar essa função daqui. Vai aparecer logo acima do nosso gráfico. Xlab é um comando que nós utilizamos para dar um nome para o eixo X do gráfico, que a gente vai chamar de escolaridade, porque é o que a gente está colocando aqui. Ylab para dar o nome da sua variável no eixo Y, que é o score Z da função visoespacial, que é essa função cognitiva. Quando você coloca para rodar, a gente visualiza esse gráfico bonito aqui, né, com aqueles nomes que a gente deu para as variáveis, e visualmente a gente consegue ter uma noção. Esse é o boxplot, né, ele dá para a gente a mediana, o intervalo interquartil aqui, o quartil 1, quartil 3, aqui é o percentil 95, percentil 97,5, aqui o percentil 2,5, e aí sim você consegue comparar mais ou menos a distribuição entre cada grupo e ter uma noção visual de que realmente quanto maior a escolaridade, melhor a função cognitiva. Nada muito surpreendente aqui, né? E aqui a gente vai usar esse comando aqui para chamar de resultado essa expressão toda daqui. E a gente faz isso porque o output desse segundo comando aqui embaixo é mais completo do que se você colocar só o comando de análise de variância, né? O Analysis of Variance, o ANOVA. Então, o comando para o ANOVA é esse daqui, AOV, que é análise de variância, né? De variância. Entre parênteses se coloca a sua variável contínua com o símbolo de tio, seguida da sua variável categórica. E para você falar para o programa que você está considerando essa variável categórica como um fator, como categorias, realmente você usa esse comando, as.factor. O dado que você está usando é o banco de dados Chagas. Eu vou colocar aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer quando você faz isso e roda. Aparece aqui do lado, tá vendo? A definição da sua variável dentro desse ambiente aqui do programa, aqui de cima. Tá? E aqui embaixo não aparece nenhum output, tá? Porque geralmente você aqui não deu nenhum comando para visualizar nada, você só definiu uma variável. E aí o local onde você realmente vai visualizar os resultados é com esse comando summary, com o mesmo nome que você deu aqui em cima, que pode ser qualquer nome que você queira. Tá? E aí aparece aqui, tá? Eu não vou focar aqui no que é isso, a soma dos quadrados, a média dos quadrados,
o valor de F, isso eu não vou definir, vocês podem ver no livro texto de bioestatística. O que geralmente a gente olha para saber se é significativo ou não, é esse p-valor daqui, e aqui o p-valor está menor do que 2 vezes 10 elevado a menos 16, então ele é bem significativo. Você pode ver isso daqui, e você pode ver que nesses 3 asteriscos, ele define como menor do que 0,00. Ok, isso fala para a gente que há uma diferença entre os diversos grupos de escolaridade, mas você não consegue determinar qual deles é responsável por essa diferença de escolaridade. Então, para isso, a gente usa esse segundo teste, que é o teste post-hoc de Tukey. Tá? E aí você roda para o mesmo resultado. Então, é outra vantagem de você ter definido a sua expressão enorme como resultado, senão você ia ter que colocar tudo isso aqui dentro desse parêntese. Então, você coloca para rodar e veja que aparece muita coisa aqui. Aqui ele está comparando a categoria 1 de escolaridade com a categoria 0. Então, são pacientes que têm uma escolaridade de ensino fundamental incompleto com pacientes analfabetos. Essa é a codificação que a gente tem para a escolaridade. Aí ele dá qual é a diferença média entre os dois grupos, qual é o intervalo de confiança do percentil 2,5, percentil 97,5 e o p-valor comparando, né? Isso é um p-valor menor do que 0,00000 até 1 aqui, tá? Tentei não colocar igual a 0, porque um p-valor igual a 0 não existe, né? Então, você geralmente coloca como menor do que 0,01. E assim tem um comparativo de todos os grupos. Se você quiser usar analfabeto como categoria de referência, você vai usar essa linha toda até o 6 aqui. Se você quiser usar a categoria 1 como referência, você vai usar essa comparação e por aí vai. E aí você vai ter o seu resultado numa tabela comparativa. Ok? Boa sorte, bons estudos para você.